Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Ivan Martins, aqui pela Astral TV, sempre trazendo pessoas incríveis para conversar com vocês, para conversar conosco, não é? Trazendo assuntos que fazem pensar. Tão bom pensar, sair da caixinha, não é? Ver um pouquinho mais longe, porque quando falamos daquilo que nós sabemos, nós estamos contribuindo. Quando nós falamos daquilo que nós não temos noção, nós vamos fazendo o que mesmo? Perdendo tempo e julgando o que não conhecemos. Então hoje eu trouxe uma atriz, na verdade ela é uma artista multifacetada, né? Ela prefere que seja chamada de multiartivista. Ela vai explicar o que é isso aqui. Querida Leona Joves. Leona Joves. Pouquinho difícil. Não, é porque eu queria dar uma entonação. Então. Querida Leona Joves, que bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado. Também, Ivan. Obrigado por estar aqui para falar com a gente, né, sobre esse trabalho incrível. Porque você, além de atriz, roteirista, não é? Diretora também, não é? E com certeza produtora, não está aqui, mas tenho certeza que você também é produtora, porque neste nosso universo artístico, se você não fizer tudo, você não faz nada. Então você tem que ser completo, completa. Você também trabalha com duas situações bem interessantes aqui, que é a Casa Chama, Isso. né? Que eu quero que você fale um pouquinho sobre ela, e depois nós vamos adentrar também no Instituto Luz do Faroeste. Muito bem. Bom, obrigada também por estar aqui. Estou feliz, é um espaço muito importante para mim, para os meus. E aí a gente vai trocar, vai se provocar, e fico feliz de poder trazer um pouco da minha narrativa para vocês. Isso, que delícia. Bom, eu tô com meus 35 anos, sou uma multiartivista, atriz, diretora, roteirista, canto, danço, costumo falar que eu posso fazer tudo na vida, menos ser cis e obrigada. E aí, por que eu falo isso? Porque vem muito isso dentro do que você está me falando, né? De ser multifacetada. Eu iniciei a minha carreira como atriz e nos processos da vida vou até me tornar diretora, roteirista, mas a percepção, a noção do meu corpo ser um corpo político pelo fato de ser uma mulher trans, por ser uma travesti e lida pelas pessoas tal como, fez com que eu olhasse para os nossos, porque na verdade é de todos, essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então sim, hoje eu sou uma das cofundadoras da Casa Chama, que é uma organização civil pensada, provocada e feita por nós, pessoas trans, travestis, quando a gente percebe que o Estado não olha pra gente. Então a gente precisa construir narrativas e pensar em políticas públicas. Foi assim que surgiu a Casa Chama, há 5 anos atrás. O Dig Franco, que hoje é o atual vice-presidente da Casa Chama, a Matussa Sankofa é a presidenta atual, mas o Dig foi o presidente da primeira gestão. Lá atrás a gente uniu amigas, amigos, e idealizamos a Casa Chama. Ela começou acolhendo 3 pessoas, inclusive uma delas era o próprio Dig. Dessas 3 pessoas a gente tem toda a continuidade em acolher, né, num espaço físico, pessoas com vulnerabilidade social. Não conseguimos, porque tudo isso precisa de dinheiro, precisa de energia, precisa de verba, e nós, sendo também pessoas vulneráveis, estando também marginalizadas e à margem da sociedade, era muito difícil. Mas nesses 5 anos o nosso progresso foi muito grande, a gente teve muitos aliados, muitas doações, outras diversas formas que a gente conseguiu, sei lá, editais, enfim, que a gente conseguiu sempre arrecadar verba e possibilidades para a gente continuar. Então a Casa Chama hoje ela atua na área dos direitos humanos, num geral, mas principalmente na arte e cultura. Então a gente, enfim, trabalha com muitos e diversos artistas trans travestis, promovendo, por exemplo, ações culturais como festivais. Por exemplo, a gente fez o primeiro festival no mundo só de trans masculinos. Olha só. Foi incrível, foi um trabalho muito poderoso, muito histórico. Muito difícil. Muito difícil, a gente tem muito orgulho, onde de 80% a 90% das pessoas trabalhando eram pessoas trans travestis, então é sobre dignidade isso, e diversos artistas, assim, passam
pela gente, constroem a narrativa da Casa Chama com a gente, porque é muito inédito também pra gente o Sim. que é construir uma narrativa como essa. Então a gente acerta, a gente erra, mas a gente está fazendo. E eu tenho muito orgulho disso. Com certeza. Aí fora isso, tenho... Ah, não, é importante eu acho falar ainda da Casa Chama, que a gente também atua na área de saúde, por exemplo. Então a gente tem uma parceria com a UBS, ali da Barra Funda, onde eles dão atendimento específico. Não sei se é específico, né, mas cedem um atendimento mais priorizado para nós, pessoas trans e travestis, e isso é muito importante porque a gente está fazendo essa nova geração de médicos se adaptarem com os homens grávidos, por exemplo, ou com as Sim. meninas que têm pau. Aham. Sim. Porque é isso, essa é a nossa realidade. Eu acho que a gente tem que trazer essa realidade para que a gente continue vivendo e deixe de morrer, porque estamos no país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. 90% das nossas e dos meus estão à margem, principalmente na prostituição compulsória, que é importante a gente problematizar. É e falar obrigado, sobre isso. é obrigado a sobreviver, e às vezes é o que tem. Exatamente. É a abusado, condição. é abusado também sexualmente pela mesma sociedade que o condena. Exatamente. A gente é expulso de casa geralmente aos 12, 13 anos. Então, Sim. infelizmente, a rua que acolhe a gente. E para sobreviver, a gente precisa, infelizmente, ainda se prostituir na maior parte das vezes. Mas já estamos mudando essa realidade, embora está muito devagar, a gente precisa muito de todos. É acumulativo, né? É. A questão é acumulativa. A questão é de gênero, é de raça, de classe social. E depois que vai para a rua, vem a prostituição. Infelizmente, às vezes para aguentar a barra, vem a droga, vem a doença e vem tantas coisas, porque a droga acaba levando essa pessoa a viver na rua, vai se expor. É mais uma vulnerabilidade, quer dizer, é muita coisa junto. Muita coisa junto. Por isso que a gente usa o lugar do compulsório, né? Não estamos ali nessa situação marginalizada porque queremos, e sim porque é a condição que nos são dadas, né? É uma marginalização da pessoa, né? Não Coloco somos você à somos margem. marginalizados. Coloco vocês à isso. margem dessa sociedade. E aí também tem a área jurídica, que a gente dá qualquer tipo de apoio jurídico necessário, que a gente consegue dar. Inclusive, por exemplo, alteração e retificação de nome e gênero, né, que é sobre dignidade. Então esse é o trabalho da Casa Chama, não só esse, tem muito trabalho por aí, são 5 anos, eu sou muito orgulhosa de estar no início pensando e provocando essa narrativa, e ela existir até hoje. E aí depois disso também estou como atual presidenta do Instituto Luz do Faroeste, é uma instituição do terceiro setor que ela nasceu da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, onde eu tive e construir também uma narrativa no teatro e na arte e cultura naquele território que a gente atua, que é o território da Luz, da Estação da Luz, ali aqui em São Paulo, vulgo Cracolândia, vulgo Quadrilátero do Pecado, Boca do Lixo. É um território que tem muita história, mas infelizmente há mais de 30 anos ele está sangrando com essa questão de N violências que estão ali, principalmente a questão da droga, né, do crack. E outras mazelas que são Você é a postas favor do que está sendo cogitado, uma internação compulsória? De forma alguma. De forma alguma. Eu acho que a pessoa ela tem o direito de, no mínimo, escolher a forma que ela deseja passar por algum tipo de tratamento. E se ela não estiver nessas condições, existem pessoas e órgãos que pensam sobre isso, né? Os direitos humanos estão aí para isso. Que na verdade só usam a droga porque tem o traficante, né? Teria que tirar o tráfico. É uma discussão assim muito profunda. É complicado, né? É muito profunda, mas assim, o mínimo que a gente tem que entender é que não é possível tratar o ser humano daquela forma que é tratado ali. De forma alguma. Aquilo ali é uma questão de saúde pública. E se o Estado não trabalha para isso, e não faz, porque são mais de 30 anos que sangra nessa questão, né? Existem outras questões que o território sofre há muitos mais anos, talvez. Mas, enfim, nessa questão é muito complexo, assim. E enquanto não se faz uma política pública para isso, nós estamos lá, não só o Instituto Luz, como outras instituições, como outros agentes da cultura e de diversos campos, pensando. Hoje o Instituto Luz atua mais no combate à fome, porque nós somos um instituto artístico, mas a gente não vai conseguir atuar com a arte ali se a gente não alimentar aqueles corpos no mínimo, né? Eu acho que essa questão da fome é uma questão que o nosso país está passando há algum tempo, né? E a gente tem que olhar para isso. Então hoje a gente tem o projeto Você Tem Fome do Quê? De quê? Que ele foi idealizado na distribuição de marmitas. Junto com as marmitas a gente faz uma performance artística, então a gente traz principalmente os artistas do entorno e do território para atuar nesse ato de
de distribuir as marmitas, eu costumo falar que é um ato, espetáculo, um manifesto. Claro. Porque a gente está alimentando diversas fomes que aquele território tem, não só a fome da comida, a fome de cultura, a fome de afeto, de carinho. E temos também a Operação Deméter, que a gente recebe doações de alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, e a gente distribui também não só para os moradores, aliás, não moradores de rua, né, mas para as pessoas que estão na situação de rua, mas também para a comunidade no geral. Você vivenciando essa realidade, nós que não temos acesso, talvez por lerdeza mesmo, por falta de consciência humanitária, talvez, nós que não vivemos essa realidade, nós que não convivemos nessa realidade, nós que não participamos dessa realidade de alguma forma, nós estamos muito aquém de saber o que acontece ali, não é? Sem dúvida. O que falta para que isso seja jogado publicamente, para que as pessoas se conscientizem disso? O que está faltando? Eu acho que falta um tanto de humanidade nas pessoas, né? Eu acho que o mínimo que você tem que pensar é que existem pessoas ali que poderiam ser os nossos, ou poderiam ser nós mesmos, né? Nós vamos encerrar o primeiro bloco, eu só queria deixar uma coisa no ar para a gente finalizar depois. Nós sabemos o que acontece com a miséria na África, e nós não sabemos o que acontece a 2 quilômetros da gente, 1 quilômetro da gente. É sobre isso, né? É sobre isso. Bom, gente, nós vamos encerrar aqui nosso primeiro bloco, mas já voltamos agorinha. Eu tenho só um recadinho para vocês e agorinha estamos de volta, tá? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda! Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta. Vamos falar mais um pouquinho com Leona Giove. Nós encerramos o primeiro bloco falando sobre essa mania que nós temos, né? De repente saber o que está acontecendo na África, a guerra na Croácia e tudo mais, e nós não sabemos o que acontece, gente, aqui no centro de São Paulo, para quem mora aqui, ou no centro do Rio, para quem mora no Rio. A gente é como que vivesse em ilhas, não é? Isso é o quê? Uma desumanização, é hipocrisia, é caixinha, é sobre o que isso, Leona? Eu acho que tem tanta coisa envolvida com isso, mas é isso, né? A imagem que pintam e que trazem daquele território, daquela população e daquela realidade, ela é sempre trazida do olhar de quem não quer que aquilo exista ou que não quer enxergar. E aí a pergunta é, por que não quer que aquilo exista? E se não quer que aquilo exista, o que você faz para que aquilo mude? A gente está falando de ser humano, né? Então não dá pra gente varrer eles dali. Não dá pra gente não olhar para a questão da droga. Não dá pra gente não pensar políticas públicas para isso. E é isso, e eu sempre penso, né? A gente tem que pensar que as pessoas que estão ali podem ser um dos nossos. Ou pode ser nós que um dia vai cair naquela situação, né? E as pessoas que caem naquela situação são motivos N's e que todos nós passamos, né, Ivan? Sim. Entendeu? Então, eu acho que é necessário um olhar humanizado. São pessoas, são seres humanos, têm suas famílias, suas histórias. E você nunca sabe qual é o seu gatilho. Exato. Você nunca sabe qual é o gatilho das pessoas que você ama. Exato. Não é? Então, assim, o que tem que ser feito tem que ser muito pensado, e estamos ali atuando no território, são N forças que atuam ali, não é só o Instituto Luz, e ainda bem, porque
é esse número de pessoas criativas, espontâneas e poderosas que estão fazendo com que as outras possibilidades de olhares para aquele lugar, né? Então a gente está fazendo... Bom, eu vou falar por mim, eu faço algo que eu não consigo não fazer. Eu não acho natural eu poder estar num estado de vida que eu possa comer, que eu possa dormir, que eu possa trabalhar e que existam pessoas que não fazem isso, que não têm possibilidade, né? Então, essa é a minha forma de pensar. Porque empatia não é só você imaginar o que o outro sente, mas é você abraçar o outro, né? É você acolher o outro, é você dizer, olha, eu te amo, né? E fazer pelo outro é fazer por si, né? Eu te amo, a gente né? vive numa comunidade porque amar enorme. não é você ficar gritando amor, 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 amor. É você demonstrar amor, né? Você alimentar, você acolher, você aquecer, né? É sobreviver junto, em comunidade. A gente vive numa grande comunidade chamada Planeta Terra. Então a gente tem que fazer, porque pra mim não faz sentido, gente. Não faz, porque esses dias eu li alguma coisa que é mais ou menos o seguinte, que sobreviver nunca foi sobreviver. Então, essas pessoas estão sobrevivendo, mas a que custo, né? Em que condições essas pessoas estão sobrevivendo? É verdade. A que custo? Então, eu adorei essa frase, sabe? Adorei essa coisa, que sobreviver nunca foi sobreviver. Então, é sobre qualquer outra coisa, né? Menos viver. Menos viver. São como zumbis, né? Estão vivendo como zumbis ali. Isso é uma imagem que criam e constroem bastante. É isso, infelizmente as pessoas ali estão, né, um estado gerado pela droga, na maior parte das vezes. E aí criam-se essas imagens, né? E tal, mas vamos olhar para outro lugar, né? Mas quando a gente fala estão como zumbis, é porque estão abandonados mesmo. É como se já tivessem morrido e esqueceram de enterrar. Quer dizer, é uma questão de tempo. Isso que me incomoda. Quando eu falo dessa transformação de zumbis, não é pelo aspecto, não, mas é como a sociedade está vendo essa população. Infelizmente, é horrível. Essa é É horrível, porque as pessoas esquecem da humanidade que está ali. Sim. De um corpo que ainda está vivo. Está vivo, tem uma história. E tem uma história, tem família. Pode ainda continuar. E pode continuar. A gente conhece pessoas recuperadas, né? Então, quer dizer, é possível. Vamos falar um pouco de arte? Bora. Apesar que nós falamos sobre arte, né, de alguma forma. O que está acontecendo no seu cenário? Nossa, eu sou bastante abençoada, assim, e existe muito trabalho também para eu estar no momento que eu estou vivendo, né? Agora, acabamos de lançar uma série chamada Chuva Negra. Olha. Que tá na Globoplay, Canal Brasil, um elenco incrível, direção, roteiro do Rafael Primô, que está em cena também com a gente, outro multiartista. Enfim, então no audiovisual tá rolando isso. Também teve o lançamento o ano passado de outra série também na Netflix, o Só Se For Por Amor, também um trabalho muito especial, muito rico para mim. Legal. E aí o teatro também está acontecendo de outras formas poderosas da minha vida. Eu estou vivendo agora Brenda Lee, o Palácio das Princesas, um musical original, escrito pela Fernanda Maia, direção do Zé Henrique de Paula, direção do Rafa Miranda, direção musical do Rafa Miranda. Sou eu e mais 6 atrizes, na verdade 5 atrizes e uma musicista na banda. Você viu, eu sei, eu vi você lá, fiquei feliz que vocês estavam ali com a gente. A gente fala sobre a história de Brenda Lee, né, uma ativista década de 80, 90, que acolhia pessoas trans travestis, e não só pessoas trans travestis, mas pessoas com vulnerabilidades e com HIV naquela época. Ela tem uma importância enorme para esse país, não só para o nosso ativismo ou para o nosso movimento, mas para todos nós, né? Hoje a política pública de HIV é graças muito a ela também,
houveram outros aliados ali no momento com ela, que a gente inclusive traz na narrativa desse espetáculo. É um espetáculo que está trazendo muita felicidade pra gente. A gente ganhou a PCA agora, de melhor espetáculo de 2022. Maravilha. Ganhou a Verônica Valentino, que é a nossa protagonista, ganhou melhor atriz no Shell. Outros prêmios incríveis também no Bibi Ferreira. Ela é incrível, então, né? historicamente, estamos vivendo um musical que é para ficar. E é para provocar, é para transformar, e eu sou muito feliz de poder ser uma E foi feito com muita luta, porque com certeza não foi uma coisa simples. Não, de forma alguma. Brasil, né? A arte, fazer arte aqui no Brasil é isso, é sobre luta. Mas a gente está muito feliz, estamos começando, né? Faz 1 ano e meio que a gente iniciou, agora que venham esses reconhecimentos, né? Porque o que é o prêmio, né? Mas, no mínimo, ele traz visibilidade, traz reconhecimento, ele empodera a gente, principalmente mulheres trans e travestis, que sempre estiveram à margem, que não tinham chegado ainda nesses espaços, né? O que é para um corpo travesti hoje ganhar um prêmio Shell ou um espetáculo como esse, com praticamente 100% representatividade trans, levar um APCA, levar grandes prêmios e indicações no geral, por exemplo, também no Bibi Ferreira, outras premiações que a gente passou. E tudo isso é muito lindo, muito forte, mas também é sempre uma denúncia, né? Porque se somos as primeiras, isso não tá certo. Exato, é uma denúncia. Alguém tem que começar, alguém tem que, tem que ter uma continuidade, tem que ter espaço, tem que ter políticas públicas para que isso possa, de fato, acontecer, para que muitos artistas que de repente estão jogados nas ruas, grandes artistas estão jogados porque não tem mesmo como, né? As pessoas não entendem que o limiar é muito pequeno entre você ter uma cama para dormir, um banho para você tomar, um banheiro para você tomar um banho, e o jeito de você lavar uma roupa e poder esquentar uma comida. É a diferença da vida de uma pessoa que pode acontecer dentro de um cubículo de 10 metros, de 5 metros quadrados, mas tem que ter. Tem que ter essa base. Quando as pessoas perdem essa base, não tem mais nada. Não tem. Aí elas ficam sem a possibilidade de seguir a jornada com dignidade, como algumas, né, em maioria da parte, tem. Uma quantidade enorme, né? De meninas trans na rua é uma coisa absurda. Os dados são alarmantes, são assustadores. É uma coisa absurda. Se você caminha em qualquer rua de São Paulo, aqui do centro de São Paulo, seja Paulista, seja Augusta, Frei Caneca, qualquer uma delas, Alameda Santos, seja o que for ali, você vai encontrar meninas trans na rua. E a gente tem que falar sobre aquilo sobre que a gente já falou aqui mesmo, né? Sobre a compulsoriedade. Né? Somos marginalizadas, não somos marginais. Elas não querem estar ali. Exatamente. Elas têm medo também, tem fome, tem frio, tem também, tudo. Se quiser, é um direito delas, né? Mas infelizmente a realidade não é que queremos. Não é que quer, porque a sociedade nos exclui de tudo, a começar pela família, e depois a escola, enfim. Então, que tem tudo, tem medo, tem fome, tem frio, tem dor de barriga, como qualquer outro ser humano. Como qualquer outra pessoa. Né? Então, é muito fácil apontar o dedo e falar, olha aí a condição. Olha a condição que foi posta aí, né? Você é colocada na marginalidade. E é sobre essa questão da humanização que eu acho que precisa haver esses bate-papos, precisa haver, né? Eu, quando criei esse talk show, foi exatamente para dar abertura para todos esses assuntos. Ótimo. Para a gente ter visibilidade e não esquecer dessa questão, né, de que somos humanos e que nós é que humanizamos ou desumanizamos o outro. Então, a partir dessa premissa básica, a gente pode mudar essa realidade. É nisso que eu acredito, sabe? Verdade. É nisso que eu acredito. Deixa as suas redes sociais pra gente. Sem dúvida. Eu vou deixar um Instagram, Isso. Que eu acho que é a rede que eu mais uso, é Leona Joves. O Joves é J-H-O-V-S. Leona Joves, hein? Joves. E aí é isso, gente. Consumam a arte trans, vão assistir a gente, pesquisar a gente. Tem muita gente talentosa, muito trabalho acontecendo. Estamos num momento histórico da nossa população de sermos elevados por nós mesmos, porque é muita luta para a gente chegar onde a gente está, e já estamos lá. Então, a condição simples que todos nós temos direito: humanização. Exato.
né? Querida, foi um prazer enorme receber você. Gratidão, viu? Obrigada. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem com mais um convidado, uma convidada, uma pessoa incrível, tá? Para compartilhar conosco. Que a luz esteja com vocês. Até semana que vem.